Shalom, povo de Deus, graça e paz. Amada igreja, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo. Eu não sei qual vai ser a duração dele, mas é fruto de um tempo de oração com Deus que eu tive nesta manhã e também de uma preocupação nos dias que estamos vivendo como igreja. E Deus me levou a pensar em um texto, inclusive, ontem à noite no culto, na pregação, esse texto foi usado. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde ele assim está dizendo: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Paulo escreve para Timóteo aquilo que Deus revelou para ele como seria os dias de hoje, os últimos dias. E quando a gente olha para essa lista que Paulo menciona, nós estamos vendo como que se Deus estivesse falando para Paulo: escreve tudo aquilo que vai acontecer, e realmente está acontecendo. O cenário lá de fora, o cenário no mundo, é tudo isso que nós estamos vendo. Mas o que isso tem a ver conosco, a igreja? O que eu tenho percebido, amada igreja, é que diante desse cenário de dias difíceis, e são dias difíceis, em Romanos 12, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverai. A Bíblia diz que nós iríamos passar por tribulação ou tribulações, mas o Senhor diz, através da boca de Paulo, sede pacientes. Nós precisamos entender que a tribulação, ela tem um tempo, ela não é para sempre. Os dias difíceis não são para sempre, mas eles existem. E nós sabemos que eles existem porque estamos vivendo esses dias difíceis. Por outro lado, nós temos a promessa de Deus que diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha preocupação tem sido esfriamento por parte de alguns. Isso mesmo, queridos. O que Paulo diz para a igreja de Éfeso, ele diz: desperta, ó tu que dormes. Estamos vendo, infelizmente, alguns cristãos dormindo, o diabo atuando como sempre, o diabo enganando as pessoas como sempre, o diabo levando pessoas a pecar como sempre, e o diabo afastando as pessoas da presença de Deus como sempre. E nós temos visto, para nossa tristeza, cultos se esvaziando, pessoas dando lugar a outras atividades ou a outras coisas, ao invés de estarem cultuando a Deus, dando preferência para outras coisas, ao invés de estar no dia do Senhor, servindo o Senhor através de um culto e de adoração. Temos visto, queridos, pessoas desanimadas. Uma das armas letais de Satanás é a incredulidade. Porque uma vez o diabo conseguindo colocar incredulidade no coração das pessoas, elas começam a se afastar de Deus. Elas começam a duvidar: será que Deus tem mesmo o controle de todas as coisas? Os dias difíceis não definem se Deus é soberano ou não. Não define se Deus tem o controle de todas as coisas ou não. Pelo contrário, Deus é soberano, Deus governa, Deus está no trono. E Ele usa os dias difíceis para nós como igreja, para o nosso bem, queridos. Verdade, porque através dos dias difíceis, nós somos amadurecidos, nós crescemos, Deus nos promove. Basta olharmos, por exemplo, para a experiência de José, 13 anos difíceis, de tribulações,
mas Deus o promove. Irmãos, basta olharmos também para Davi. O que seria de Davi sem um Golias na vida dele? O que seria de Davi sem um leão e um urso na vida dele? O que seria de Davi sem Saul na vida dele? O que seria de Davi sem um Aitofel que o trai? Davi se tornou um grande homem de Deus também, devido às adversidades que foi passando pela vida dele. Mas Davi, ele entendeu que o Deus a quem ele servia era maior do que todas as lutas pelas quais ele passava. E eu e você? Como nós temos lidado com os dias difíceis? Com aquela lista que Paulo escreve para Timóteo. Eu e você, como nós temos reagido a esses dias difíceis? Nós temos murmurado, reclamado, desanimado. Não vou mais para a igreja porque as coisas não vão melhorar. Quem disse isso, queridos? Que a minha vida não pode melhorar. Quem disse isso, que eu não posso crescer em meio às tribulações e às dificuldades da vida? Possamos olhar para Daniel, possamos olhar para os amigos de Daniel, indo para a Babilônia, sendo tratado como escravos ali no início. Deus abençoa a vida desses homens, por quê? Porque eles acreditaram que, independente do processo, do meio que Deus usa para nos levantar em qualquer lugar que seja, Deus é soberano e Deus é poderoso, e basta nós crermos. Os caminhos que Deus usa não cabe a nós questionar, mas sim crer e confiar. Eu quero estar te animando, queridos, a estar congregando, a estar na igreja. Uma vez, um graveto, uma lenha, longe da fogueira, ela vai esfriar e com o tempo ela vai se apagar. E nós temos visto muitos gravetos, muitos irmãos afastados da fogueira, da congregação, dos cultos. E com certeza, com o passar do tempo, começa a se esfriar, aí se apaga. E uma vez apagado, começa a aceitar aquilo que era errado como algo normal. Começa a permitir que sofismas entrem na sua vida como se sendo algo que é verdade. E nós sabemos que sofisma é uma mentira, é um engano. Deus esteja abrindo os nossos olhos. Deus esteja fazendo a obra nas nossas vidas. Porém, eu preciso buscá-lo. A Bíblia diz que eu preciso buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu quero que você preste muita atenção nessas palavras. Se tem acontecido isso com você, se você se vê como alguém que está esfriando ou já está frio já na fé, se você se vê uma pessoa que está desanimada de estar participando dos cultos, eu quero te incentivar a levantar agora, a erguer a sua cabeça, a não dar ouvidos para as vozes desse mundo, mas falar: Pai, Espírito Santo, Jesus Cristo, ajuda-me. Eu quero permanecer fiel ao Senhor. É triste ver hoje o cenário, queridos. Nós estamos vendo hoje, dentro de várias igrejas, cultos esvaziando, poucas pessoas permanecendo firmes. Mas eu oro e declaro que essa realidade vai mudar. Por isso, a começar de mim, a começar de você, a começar de nós, sejamos fiéis ao nosso Deus. Nós possamos, queridos, retribuir a Deus o mínimo que nós podemos fazer por tudo que Ele fez pelas nossas vidas. Ele nos tirou do império das trevas, Colossenses 1,13. Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele apagou todo escrito de dívida que era contra nós. Ele rasgou o véu que nos separava da presença dele. Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim, para que nós não fôssemos para o inferno, mas sim pudéssemos ir para o céu. Eu e você possamos ter gratidão no nosso coração. E uma das maneiras, dentre tantas, de declarar a nossa gratidão a Deus, é participarmos dos cultos solenes, é estar na congregação, é estar na igreja, é estarmos nos cultos. Oro e peço para que o Espírito Santo fale com cada um de nós, que nós possamos retornar, como diz lá em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor traz para a igreja de Éfeso: retorne, volte às suas primeiras práticas. Que nós possamos, queridos, voltar às nossas primeiras práticas. Que o fogo de Deus possa reacender, que o fogo de Deus possa vir sobre as nossas vidas, que nós possamos ser ministrados pelo Pai e juntos
nós nos tornaremos uma igreja forte. Quando uma igreja está forte, ela consolida uma família forte, ela consolida uma sociedade, e juntos nós iremos ver Deus transformando a cidade de Frutal, a nação brasileira e as nações da terra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Shalom.